Saudações, buscadores. É sempre um prazer estar aqui trazendo mais luz aos mistérios que fascinam e inquietam tantos de vocês depois do nosso último vídeo. Recebi uma avalanche de perguntas e comentários, o que para mim é um sinal, claro, de que o tema dos pactos despertou não apenas curiosidade, mas também dúvidas que precisam ser esclarecidas. Entre todas essas perguntas, uma se destacou pela frequência mago. Como exatamente se faz um pacto? Hoje vou explicar exatamente como fazer um pacto com o diabo. Bem-vindo ao canal O Contador de Histórias e ao quadro O Mago Explica o Oculto, o Mago Explica o Oculto. Quero que fique claro, desde o início, pactuar não é um jogo ou uma aventura, é um compromisso que exige total consciência, lealdade e, acima de tudo, coragem para enfrentar as consequências. Portanto, neste vídeo, não esperem um guia de como ganhar algo facilmente ou escapar das adversidades da vida. O que eu ofereço é um mergulho na realidade dos pactos, seus passos, suas exigências e, claro, os perigos que os acompanham. Afinal, pactuar com uma entidade é uma decisão que altera o curso da existência e, como tal, deve ser abordada com a seriedade que merece. Não estou aqui para incentivar ninguém a pactuar, mas sim para trazer conhecimento e, como sempre digo, o verdadeiro poder está na clareza de pensamento que o conhecimento proporciona a contadores. Há algo que preciso deixar claro de maneira direta e sem rodeios: as entidades com as quais você pactua não são seres benevolentes, amigos ou tutores. Elas são antigas, imensamente poderosas e muitas vezes indiferentes à sua existência. Você pode chamá-las de deuses, anjos, demônios ou como preferir a verdade. Porém, é que elas operam em um plano muito acima do nosso, com preocupações e objetivos que ultrapassam nossa compreensão limitada. Você deve se perguntar se elas são tão poderosas porque perderiam tempo comigo. Essa é a questão central. A resposta é simples e ao mesmo tempo brutal. Você não importa tanto assim. Essas entidades não se interessam pelo seu bem-estar ou benefício para elas. Você é apenas uma ferramenta, um meio para alcançar seus próprios fins. Qualquer ajuda que elas oferecem vem com um preço, e esse preço, como veremos, é sempre proporcional ao poder concedido. Vou exemplificar de maneira prática, usando a própria Bíblia, um texto que muitos consideram sagrado e que ilustra bem essa dinâmica. Vemos quando Deus foi tirar o reino do filho de Salomão e o entregar para Jeroboão. Ele deixou claro, mas em 2 Reis ele diz exatamente assim: se você obedecer a tudo o que eu ordenar, andar nos meus caminhos e fizer o que é justo diante de mim, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como fez Davi, o meu servo, estarei com você, edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Esses textos mostram que até mesmo o Deus bíblico exige total fidelidade e adoração como pré-requisito para conceder algo da mesma forma. Qualquer entidade poderosa que você busca para um pacto não tolerará desvios ou falhas.
se você não cumprir sua parte do acordo, prepare-se para enfrentar consequências severas, e essas consequências podem ser devastadoras, porque essas forças não conhecem misericórdia. Elas são implacáveis com aqueles que tentam ultrapassar ou se desviar. Pense nelas como reis antigos, grandes, majestosos e poderosos, mas também impiedosos com os traidores. Um erro, uma hesitação, e sua vida pode ser destruída de formas que você nem consegue imaginar. Portanto, antes de qualquer coisa, pergunte a si: mesmo estou disposto a me meter sem reservas e arcar com todas as consequências? Se a resposta for não, talvez seja melhor nem continuar. Pensando nesse caminho, antes de explicar como se dá o processo de pactuar, é necessário compreender algo fundamental: o fluxo natural da vida. Cada um de nós possui um caminho traçado, moldado por nossas escolhas, pelas influências espirituais que nos cercam e pela linhagem a qual pertencemos. Esse fluxo, que muitos chamam de destino ou karma, é uma estrutura que nos guia, mas que também pode ser modificada até certo ponto. Algumas pessoas já nascem abençoadas, protegidas por entidades ou forças espirituais que as favorecem. Você certamente conhece famílias em que tudo parece fluir com mais facilidade: bons empregos, estabilidade financeira, saúde. Essas são as pessoas que de alguma forma foram agraciadas por um fluxo positivo, talvez resultado de pactos ancestrais ou da dedicação espiritual de seus antepassados. Por outro lado, há aqueles que nascem sob o peso de maldições familiares ou com uma carga espiritual negativa que os acompanha desde o berço. Essas pessoas enfrentam dificuldades como se uma sombra pairasse sobre suas vidas, bloqueando qualquer chance de prosperidade. Infelizmente, muitas vezes essas maldições são um resultado de escolhas erradas, feitas por gerações passadas, ou de pactos não cumpridos por seus antecessores. É possível, em alguns casos, alterar parcialmente esse fluxo natural da vida com esforço, dedicação e mudanças espirituais. Algumas pessoas conseguem melhorar seu caminho. No entanto, essas mudanças são limitadas. O pacto, por outro lado, rompe completamente com o fluxo natural. Ao pactuar, você abandona seu caminho original e é conduzido por outro, controlado pela entidade com quem fez o acordo. Esse novo fluxo é imprevisível. Nem eu, com toda a minha experiência, posso dizer com precisão o que acontecerá. A entidade pode te levar a um destino de glória, mas também pode escolher um caminho cheio de desafios e obrigações. Tudo depende do que você pedir e do que há de. És em trocal, tem um segue como cedei. Nesse fluxo, suas escolhas, lutas e conquistas acontecem dentro de uma certa estabilidade, mesmo que por vezes o percurso pareça difícil. Esse rio é o que chamamos de fluxo natural, o lugar onde sua vida se desenrola de forma previsível para o bem ou para o mal. Agora imagine que você decide pactuar. Esse ato é como sair desse rio tranquilo e ser lançado em um novo rio muito maior, com correntezas intensas e imprevisíveis. No início pode parecer uma vantagem, porque a entidade com quem você fez o pacto estará ao seu lado, protegendo-o contra as forças dessa correnteza. Ela lhe dá força, estabilidade e a capacidade de enfrentar o fluxo violento. Mas e se,
essa entidade decidir que não está mais interessada em você, ou se você falhar em cumprir sua parte do acordo. É nesse momento que a realidade cruel se apresenta. Você não pode voltar ao rio, o original, o fluxo natural da sua vida foi rompido, e aquele caminho calmo não existe mais para você agora. Sem a proteção da entidade, você está sozinho em um rio turbulento sendo jogado de um lado para o outro, pelas forças caóticas que antes estavam contidas emergem-se nesse cenário. A água forte te arrastando sem controle, sem direção. Antes você tinha a segurança de um fluxo. Conhecido agora está completamente vulnerável em um ambiente hostil, e não se engane, esse novo rio é impiedoso. Ele não perdoa descuidos e as chances de se afogar, metaforicamente falando, são altíssimas. Você pode perder tudo: família, saúde, possuir algo seu. Elas querem que você dedique sua vida a elas. Além disso, é fundamental ser extremamente específico sobre o que você quer. Se você deseja riqueza, deixe claro o quanto e em que prazo se deseja poder. Especifique que tipo de poder. As entidades são literais e interpretarão qualquer ambiguidade da forma que melhor lhes convier. Um pedido mal formulado pode levar a consequências desastrosas. Você pode obter exatamente o que pediu, mas de uma maneira que destrói sua vida. Um exemplo: você que fazer um pacto para ser rico. Então você deve pedir quanto de dinheiro e o que você natureza da entidade envolvida. Portanto, reflita profundamente. Antes de dar esse passo, você está disposto a abandonar o fluxo natural de sua vida e arriscar tudo em um caminho desconhecido, controlado por uma força que pode te abandonar a qualquer momento se sua resposta não for um sim absoluto? Talvez seja melhor não entrar nessa correnteza que você não pode controlar. E não se engane, esse novo rio é impiedoso. Ele não perdoa descuidos e as chances de se afogar, metaforicamente falando, são altíssimas. Você pode perder tudo: família, saúde, recursos e até mesmo sua sanidade. Mas o futuro da sua vida só depende de você. Então essa decisão é sua, e lembre-se, o mal nunca fica longe. Ele sempre encontra o caminho de volta.